Depois aparece uma parte sobre os ciclos de... Como é? Milankovitch? Acho que a pessoa ouviu o Milankovitch cantar, mas não sabe onde. A gente tem que corrigir isso aí. Milankovitch. A gente entende bem os ciclos de Milankovitch hoje em dia, né? São três parâmetros orbitais principais que estão em torno desses chamados ciclos. Mudanças na excentricidade da órbita terrestre, tem a ver com ela ficar ora mais próxima de circular e ora um pouco mais alongada, de qualquer maneira uma elipse de baixa excentricidade. A obliquidade tem a ver com a inclinação do eixo terrestre, às vezes o eixo está um pouco mais inclinadinho, às vezes menos, tem uma pequena oscilação. O primeiro parâmetro, a excentricidade, tem uma oscilação de 100 mil anos e uma mais longa ainda de 400 mil anos. A obliquidade tem uma variação de 41 mil anos e tem a precessão, que tem a ver com a mudança das datas de periélio e afélio. Isso, obviamente, afeta as estações nos diferentes hemisférios. Esses três ciclos eles operam juntos ao mesmo tempo. Primeiro, apenas o de excentricidade teria, em tese, possibilidade de modificar o balanço energético total do planeta. Mas ainda assim as contas revelam que é muito pequena essa alteração. Os outros mudam apenas a distribuição regional, ou seja, como é que a energia é distribuída no planeta. Por exemplo, o caso da obliquidade ele é bem conhecido, inclusive, como um fator importante para disparo de processos associados a eras do gelo e desglaciações nos últimos 800 mil anos. Deixa eu tentar explicar. O que acontece, por exemplo, é que quando você tem o eixo mais inclinado, você tem mais radiação chegando nos polos do que quando você tem o eixo menos inclinado. Isso durante o verão, obviamente, né? Nesse caso, portanto, as estações do ano ficam mais distantes, mais diferentes umas das outras. Os invernos são mais frios e os verões são mais quentes quando você tem uma obliquidade maior. O que acontece se o verão é mais quente? Óbvio, o degelo é maior, né? Então a gente, né, não podia esperar outra coisa. Mas quando o inverno é mais frio, veja só, o que acontece? A atmosfera fica mais seca. Pela equação de Clausius-Clapeyron, fica impossível armazenar muita quantidade de vapor d'água numa atmosfera muito fria. E, portanto, a própria formação de neve, a precipitação de neve, se reduz quando o inverno é muito frio. Detalhe, eu presenciei isso quando eu estava morando lá no Colorado. Né? Neve bonita é aquela que dá a 5 graus abaixo de zero. Neve a 20 graus abaixo de zero é terrível, é feinho. É um cristalzinho pequenininho aqui, outro acolá. Mas então, o que acontece então com o inverno muito frio? Pouca produção de neve e pouca acumulação. Então, quando você coloca isso em perspectiva, quando o eixo está muito inclinado, os verões são muito quentes, tem muito degelo, e o inverno é frio, tem pouco acúmulo, a tendência é de a longo prazo, e aí veja, são centenas a milhares de anos, a tendência a longo prazo é o quê? É que a calota vá se reduzindo, porque no verão perde mais gelo e no inverno ganha menos. Já quando o eixo está, pelo contrário, mais em pezinho, né, com menor inclinação, nós temos justamente o quê? Nós temos a situação contrária. Você tem invernos mais quentes, né, ou mais amenos, digamos assim, e verão também mais ameno, ou seja, um verão menos quente. Um verão mais ameno significa o quê? Menos degelo. Um inverno mais ameno, do ponto de vista de temperaturas, significa o quê? Que a atmosfera é capaz de conter mais vapor d'água e produzir mais neve. Então você tem mais acúmulo no inverno de gelo e menos degelo no verão. Nesse caso, portanto, com o eixo menos inclinado, você tem expansão das calotas polares. Isso aí é bem conhecido, esse é um mecanismo muito bem conhecido.
Mas todo mundo na ciência do clima sabe que como as perturbações são pequenas, o eixo da Terra só oscila 2,5 graus entre o mínimo e o máximo, mesmo isso é muito pouco sozinho para fazer alguma diferença. É aí que entram os feedbacks climáticos. A gente já falou do feedback do gelo albedo, que é importante. Existe o feedback do vapor d'água, que é fácil de entender. Quanto mais quente ficar a atmosfera, mais ela é capaz de absorver vapor d'água. E o vapor d'água em si é um gás de efeito estufa, então amplifica o efeito dos outros, como por exemplo o CO2. E vice-versa também, né? Se resfriar, a atmosfera perde vapor d'água e, portanto, diminui o seu efeito estufa. Existe o feedback do permafrost, né? Que tem a ver com o derretimento do solo congelado e a exposição de matéria orgânica à decomposição. E existe, em particular, um feedback muito importante para amplificar os efeitos do ciclo de Milankovitch da obliquidade para as eras glaciais. Tem a ver com o fitoplâncton. Basicamente, o que é que nós temos quando você tem uma expansão da calota polar? Os oceanos descem, né? Mais água é transformada em gelo e o nível dos oceanos desce. E, de novo, é a variável não existente, desculpa. Enfim, os oceanos descem e aí você tem exposição maior de terra. Uma das coisas que limita o crescimento do fitoplâncton é a carência de determinados nutrientes, inclusive ferro, né? Então, se por algum motivo você tiver mais ferro transportado para os oceanos, a tendência é que o fitoplâncton se multiplique mais rápido. E isso é justamente o que acontece quando você expõe mais terra nua, como no início de uma glaciação. Nesse caso, o que é que acontece? Mais ferro é transportado do continente exposto para os oceanos, o fitoplâncton cresce mais. E o que é que ele faz nesse caso? Ele sequestra CO2 da atmosfera. Tanto é que durante as eras glaciais, essa concentração pode baixar até valores do tipo 170, 180 ppm. Óbvio, o que acontece é que com menos CO2, o planeta esfria mais, a calota polar cresce mais ainda, o oceano baixa mais ainda e mais terra é exposta, permitindo ainda mais fertilização por ferro do fitoplâncton. Então, é um ciclo acoplado que liga as calotas polares ao fitoplâncton. Aliás, tem outros efeitos muito bonitos. Ciência é muito bonito, né? Tem outros efeitos em relação a isso aí também. O fitoplâncton ele libera uma substância, a sigla é DMS, né? Dimetilsulfeto, e essa substância, inclusive, ela tem um odor característico, né? O cheiro do mar. E essa substância, que é um subproduto do metabolismo de algumas espécies presentes no fitoplâncton, o DMS é um precursor de aerossóis de sulfato na atmosfera. Na atmosfera ele oxida, produz aerossóis de sulfato, que vão, obviamente, produzir um efeito adicional no clima, que é o espalhamento extra de radiação solar, seja diretamente pelos próprios aerossóis, seja pela influência dele no ciclo de nuvens. Fato é, mais fitoplâncton também tem mais emissão de DMS, mais reflexão de radiação solar, chamados efeitos direto e indireto dos aerossóis, e isso contribui também para esfriar o planeta. Então, nesse contexto todo, você tem retroalimentação climática, incluindo o CO2, totalmente casada com o ciclo de Milankovitch. Então, eu realmente também estranho o fato de que alguém queira usar ciclo de Milankovitch para negar o papel do CO2 nas transformações climáticas globais, né? Pelo contrário, isso é muito bem conhecido. Aliás, tem aquele mito, né? O CO2 é efeito, não é causa, a temperatura vem antes. Olha, eu vou de novo recuperar essa informação aqui. A característica das glaciações do Pleistoceno, né, principalmente nos últimos 800 mil anos, que a gente tem isso muito bem documentado, o que acontece geralmente é que primeiro há um determinado aquecimento, um pequeno aquecimento associado ao ciclo de Milankovitch, que leva a um aumento de CO2 e esse aumento de CO2 amplifica o aquecimento, que por sua vez amplifica as emissões de CO2 naturais. Então, veja que é um mecanismo de retroalimentação, sendo que as evidências são mais no sentido, isso também não está totalmente resolvido, mas são mais no sentido de que a temperatura viria antes nas mudanças do Pleistoceno. Mas veja que na saída
dos episódios de Terra Bola de Neve, nós temos justamente o contrário. Nós temos uma situação em que um aumento inicial do CO2 por vulcanismo provoca justamente um aumento de temperatura, e aí esse novo aumento de temperatura induz o ciclo de volta. Então aí o CO2 era primeiro. Na natureza nós temos exemplos tanto de um caso como de outro.